São 6h20 agora, são 6h20. A gente volta a falar desse caso aqui, Raminho. Coloca na tela, por favor. A gente colocou e mostrou aqui ontem no nosso programa, no Correio Manhã, o acidente na BR-230 que tirou a vida do pai de família e porteiro de um prédio lá no Bessa, o Luciano Pereira. O Luciano, de 39 anos. A nossa equipe de reportagem conversou com o advogado do homem que atropelou e matou o Luciano, que é o músico, o Mauricinho dos Teclados, que é esse na tela do povo que você está vendo aí. O Brasil inteiro acompanhando, a gente está ao vivo também pelo YouTube. Assista agora comigo aqui o que o advogado de defesa do Mauricinho dos Teclados falou. Na central de polícia, Maurício Neto teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva. Isso porque a juíza plantonista entendeu que o músico cometeu homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Por isso, então, a gente conversa com o advogado que faz parte da defesa do caso, doutor Luiz Pereira. Qual a medida que a defesa vai adotar, doutor? Nós entendemos que não há razões para o decreto da prisão preventiva e por isso nós impetramos um habeas corpus já no Tribunal de Justiça, requerendo que seja concedido o direito de esperar o julgamento desse processo em liberdade e, se o magistrado entender, que possa aplicar medidas cautelares. Entendendo que o fato, por ser um crime culposo e não doloso, não há necessidade de se aguardar o trâmite processual atrás das grades. Doutor, o Corpo de Bombeiros e o médico do trauma disseram que o seu cliente ele estava alcoolizado. Como é que o senhor viu essa posição? Na verdade, eles verificaram alguns sinais indicativos da embriaguez. Por exemplo, as vestes, deles estava desarrumada. Ora, mas para quem passa por um trauma desse tamanho, ele levou uma forte pancada na cabeça, o carro foi capotado, todo ensanguentado, não tinha como estar todo arrumado naquele momento. Falou-se também sobre a desorientação, também típica da pessoa que teve uma pancada forte na cabeça. Ele ainda estava, até hoje pela manhã, um pouco desorientado, quando a gente manteve contato com ele, ainda sem saber ao certo como é que os fatos aconteceram, toda a dinâmica, porque foi tudo muito rápido, tá certo? Então nós refutamos isso, nós temos testemunhas, inclusive, que estavam com ele no dia, que verificaram o estado de saúde dele logo depois e que isso, de fato, vai ser comprovado um pouco mais à frente, que não existiu a ingestão de bebida alcoólica. Doutor, em conversa com o seu cliente, o que ele relata? Ele lembra do caso? O que ele conta? De fato, o trauma sofrido proporcionou a ele uma amnésia. Essa amnésia é típica de traumas dessa natureza, ele vai com o tempo relembrando de poucos casos, ele se recorda de muita pouca coisa. Até hoje pela manhã ele não sabia até ao certo do que tinha se tratado, do que se tratava, sabia que fato desse acidente tinha vitimado fatalmente uma terceira pessoa, e está consternado com tudo isso, está disposto a responder esse processo, até porque nós contratamos um perito particular que, ao confrontar as imagens colhidas no local, também analisa a hipótese de a morte ter sido causada por um terceiro veículo. No momento do acidente ele estava em alta velocidade? Não, pelas imagens é possível perceber que era uma velocidade normal, compatível para a via. É só comparar a velocidade que o carro apresenta naquele momento com os outros veículos que passaram no local. Não foi a velocidade um fator preponderante, muito embora nós ainda aguardamos um laudo pericial. Em 2021, o senhor defendeu um caso de uma vítima, um motoboy que se envolveu em um acidente no retão de Manaíra. E agora um caso parecido, o senhor defende o acusado. Como é que o senhor analisa esses dois casos? Na verdade, os casos são parecidos apenas no ponto de que um carro se envolve num acidente com um motociclista e o motociclista morre. Porque todas as outras coisas, elas são diferentes. Por exemplo, nós não temos um histórico de direção perigosa por parte do Mauricinho. Ele nunca se envolveu em nenhum tipo de acidente ou de evento que envolva álcool e trânsito, em direção de veículo automotor. Inclusive, não há constatação de teor alcoólico nele, e ele não desenvolvia alta velocidade. Então, os casos eles se parecem apenas em dois pontos. Em todos os outros, eles são diferentes, eles não se associam uma coisa à outra. Além do mais, o Maurício ele se propõe a
responder o processo. Enquanto que no outro caso de Juan Macário, Juan fugiu, foragiu, né, e declarou, inclusive, de maneira muito clara, que bebeu, né, associada ao uso de um medicamento, né, psiquiátrico, de uso psiquiátrico, e que isso causou de todo um desarranjo nele, que ele teria, em virtude disso, atropelado e matado o carro automático. Ô Raminho, coloca a imagem do acidente, por favor, aqui na tela. Coloca a imagem do acidente, do comecinho do acidente, isso. Repara comigo. Você vê que a caminhonete... Põe de novo, Raminho, repete no comecinho, de novo. Você vê que a caminhonete do Mauricinho vem sozinha. Olha o tempo para chegar um outro carro atrás. Olha o tempo. Desculpa, doutor. Desculpa, delegado ou advogado de defesa. Desculpa. Falar que um terceiro veículo teria provocado o acidente tá de brincadeira, né? A reação aqui no estúdio foi unânime. Todo mundo teve a mesma reação que eu. Que terceiro veículo? Olha lá, a caminhonete vem sozinha. A caminhonete vem sozinha quando ele perde o controle do veículo, já passa por cima da mureta e atinge outros carros, inclusive o Luciano que vinha numa moto. E mata o pai de família. E olha aqui, ó, nessa imagem você repara que tem a polícia. A polícia militar passando no exato momento que acontece o acidente. Agora, outro detalhe, vem pra mim aqui, Raminho, outro detalhe. A polícia, os médicos, os socorristas, os bombeiros que foram pra lá, todos eles são especialistas. E eles têm técnicas e têm gabarito pra isso. Se eles disseram que havia indícios de que o Mauricinho tinha bebido, eles estão mentindo então, é isso, doutor? Eles estão mentindo? Por que que o seu cliente, então, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro? Conhece o ditado, né? Se você não deve, então não tem por que temer. Se você não deve, faça o teste. Pode fazer. Eu não ingeri bebida alcoólica. Por que que o seu cliente não quis fazer? Agora, vem me dizer que foi um terceiro veículo que provocou o acidente, tá de brincadeira. Na moral, meu amigo, na moral. Olha isso. Ele perde o controle do carro sem ninguém do lado dele. Só lembrando que aqui do lado foi encontrada uma garrafa de uísque. E eu pergunto mais uma vez, por que que teu cliente se recusou a fazer o teste do bafômetro? É a única pergunta que eu faço. Se ele não devia, por que que ele não fez o teste do bafômetro? Agora, depois de alguns dias, falar isso é fácil, porque não tem como mais recolher o sangue e muito menos fazer o teste do bafômetro. Para concluir só, para concluir, é claro que a defesa está fazendo o trabalho dela, a acusação vai fazer o trabalho dela e em meio a tudo isso, um pai de família perdeu a vida. Estava indo para o trabalho, nem curtiu o Réveillon, a virada de ano, estava indo para o trabalho e acabou sendo atropelado e morto. Foi assassinado pelo seu cliente. A polícia vai apurar, já está apurando as imagens, inclusive. Ainda bem que tem essa imagem para provar tudo que aconteceu. 6h28 agora, 6h28.